Então, galera, vamos fazer um recap aqui no gráfico do índice, certo? Vamos fazer dos últimos dois pregões para poder ver o contexto ali do preço, as suas movimentações, os padrões, uns melhores gatilhos de entrada, algumas operações que eu fiz, poderia ser melhor, poderia fazer algumas operações, poderia entrar ali naquela operação. Então é isso, identifique, estudar, mapear o preço para quando estiver ocorrendo, estiver ali ao vivo no pregão, a gente saber reconhecer aquela movimentação, um contexto geral, o padrão, como é que ele se comporta, e a gente entender ali esse tipo de movimentação. Então vamos lá no gráfico, certo? Deixa eu compartilhar aqui a tela cheia, certo? Aqui vamos pegar do dia 28, né? Esse dia 28 aqui, o preço ele trabalhava nessa tendência depois daquele forte rompimento, né? E ele abriu já com a primeira barra fazendo aqui um clímax de venda, né? Um swing, certo? Aqui esse impulso aqui na primeira barra. Isso aqui não quer dizer que um clímax, certo? Um clímax, ele vai reverter aquela movimentação. Eu vim buscar aqui, fechar o gap, ele pode até vir, eu buscar a máxima daquela barra. Geralmente um clímax, ele vai fazer uma correção de duas pernas. É o que a gente chama de TBTL no Price Action. Por isso ele faz um impulso, ele vem fazer uma correção de duas pernas. Se for um impulso de baixa, fazer uma correção de duas pernas. E essa correção é a que a gente chama de correção ABC, certo? Uma correção ABC. Então, claramente, ele veio buscar essas duas pernas, essa correção, com essa barra do G, certo? Então, o mais sensato aqui é você vender acima de barras, por quê? Porque o preço ele já falha a primeira barra de tentativa de reversão, a primeira, a segunda, a terceira, uma barra interna. Então, vender acima dela para continuidade desse impulso aqui é uma operação mais sensata. Por quê? Porque o preço ele está dando continuidade àquela movimentação de baixa. Ele não está falhando aquela movimentação, ou até mesmo essa primeira barra, se ela falhasse, terminasse com um pequeno corpo de baixa ou até uma barra de reversão, e o preço já desse sequência para uma correção mais profunda, né, de alta. Mas não, o que foi que ele fez? Ele já falhou aqui as primeiras barras após a primeira barra, né? A primeira tentativa aqui, ó, de, de reversão aqui, ó, ele já falha essa tentativa e começa a fazer barras internas, barras fracas com sombra muito proeminente e trabalhando abaixo da média móvel. Então isso aqui vai caracterizar a bandeira, né? A correção de duas pernas, uma, duas, correção de duas pernas, uma bandeirinha de continuidade e a operação aqui mais vantajosa foi essa barra aqui, essa barra de rompimento desse TTR, que não é uma lateralidade estreita aqui, ó, é um TTR. Então um rompimento para pelo menos um movimento projetado do tamanho dessa lateralidade, certo? Tamanho dessa lateralidade. Só que o preço aqui nesse contexto, ele vem fazendo rompimento cada vez que ele forma lateralidades, pequenas lateralidades, que se formaram bandeiras. As lateralidades elas continuaram se formando bandeiras de continuidade. Então o preço ele estava muito forte para um movimento de baixa. Então aqui nesse cenário não adianta você comprar aqui agora o preço está numa lateralidade, pode seguir essa lateralidade mais extensa, vou comprar abaixo de base aqui ou abaixo na lateralidade para comprar barato e o preço vai reverter. Não, porque olha o cenário do preço quando ele vem buscar aqui, ó, essas barras de continuidade
E olha o comportamento, o volume. Aqui eu não preciso de um indicador para dizer que o volume aqui ele está baixo. O preço ele está rompendo abaixo de barra, fazendo barras fortes de baixa, deixando gaps entre barras. É isso aqui que a gente tem que olhar, a força vendedora. Então aqui é venda. Toda vez que o preço formar uma lateralidade, você vender acima de barras. É isso que o cenário mostrava nesse dia. Então o preço ele veio fazer uma lateralidade mais complexa aqui, ó, uma correção mais complexa, mas não se manteve acima da média móvel, logo veio para baixo novamente da média. E achava que o preço teria já feito a mínima do dia. Não, ele vem buscar a movimentação aqui desse swing para mínima, certo? Só que o interessante foi o último pregão agora, sexta-feira, dia 29, que eu fiz até um Reels mostrando sobre essa cunha aqui no fundo. É comum que depois de 2 dias aí consecutivos, o preço pelo menos faça uma correção mais profunda, né? E ele veio mostrar aqui esse fundo, no mesmo pregão aí do dia 28, esse fundo duplo, né? Aí o preço abre em um gap de alta, certo? Então aqui já é um impulso, esse gap aqui é um impulso, certo? Buscando aqui o fechamento do gap, esse gap entre barras, certo? E ele falha em dar continuidade, fazendo esse topo duplo aqui na quinta barra aqui do dia, certo? Então ele faz essa cunha aqui descendente. É uma operação aqui mais complexa. Operar acima dessa barra aqui não é válido. Eu não aconselho. Por quê? O preço ele falha o topo, certo? Da continuidade da máxima da primeira barra e falha a mínima da segunda barra, com uma forte sombra aqui embaixo, fazendo uma barra de reversão. Buscar a operação aqui nessa barra, você teria um stop muito caro e não era uma operação saudável, porque aí você teria que buscar pelo menos um scalp aqui, ó, que não teria êxito. Por quê? Porque o preço já fez essa barra interna aqui, falhando uma forte barra de baixa, com essa segunda barra aqui, ó, uma forte barra de baixa. Então era esperado essa falha aqui, um pouco mais acima também, tem outro gap aqui, tem outro gap aqui, certo? Era comum esperar essa falha aqui, essa segunda falha, e uma operação mais válida era essa operação abaixo dessa barra aqui, certo? Abaixo dessa barra, para uma segunda entrada, ou seja, uma segunda falha de tentativa de reversão do preço. Já que a maioria das tentativas de reversão falha, você vai buscar a operação a favor da tendência, certo? Para pelo menos aí um scalp. O scalp seria a mínima daquela barra de reversão aí, a terceira barra do dia. Mas o preço ele foi bem complexo aqui, né? Então, muita barra sobreposta, olha o tamanho dessa barra aqui. Muita barra sobreposta. Fazia uma grande puxada para baixo, mas também deixava uma sombra enorme. Só que aí você vê, quando você tem esse tipo de cenário aqui, onde o preço deixou até esse fundo aqui, você acredita na lateralidade. É mais sensato você acreditar na lateralidade, acreditando que logo o preço ele fará uma movimentação de alta como correção daquela movimentação de baixa, porque você está vendo a presença de compradores quando o preço ele faz essa forte movimentação para baixo e falha, certo? Faz essas falhas aqui, ó, justamente aqui onde o preço estava falhando no finalzinho do pregão, deixando esse fundo duplo. Então aqui, ó, o preço deixa essa bandeira final, certo? Uma cunha descendente também. Então aqui, ó, era comum uma movimentação buscar o início dessa wedge, o início, ou seja, o topo da lateralidade, como também os magnetos que deixam esse vácuo, né, sugando o preço para essa região, certo?
Então era comum esperar esse movimento aqui. Então eu fechei a operação eu fiz uma entrada acima dessa barra, buscando esse scalp. Deixando aqui meu stop, buscando aqui esse scalp. Por quê? Porque era o topo do início dessa movimentação de baixo. Alguns acreditavam que isso aqui era um canal estreito, certo? Rompimento, aqui foi o correção. Então eu esperava um movimento até aqui, o preço veio, fechei mais ou menos por aqui, do que acreditar ligeiramente a reversão depois desse forte impulso, depois de 2 dias, 3 dias, o preço num forte impulso de baixo. Então é melhor acreditar nesse scalp aqui, o preço entrar numa lateralidade, do que uma reversão imediatamente. E aí, o que acontece? Esse cenário aqui já mostra o preço tentando reverter essa movimentação. Então aqui você já tinha esse impulso, certo? É comum, de novo, volto a falar, que depois de um clímax, certo? Depois de um clímax, é comum que o preço ele faça uma lateralidade. Não quer dizer que ele vai reverter imediato. E logo quando isso aqui caracteriza o rompimento, certo, de alguma coisa, olha o tamanho dessa barra forte, o preço ele vem testar, seja ela uma barra, seja ela uma movimentação, uma lateralidade, e ele testou com esse canal estreito de baixo aqui, ó, tornando uma bandeira de alta, e ele rompe essa bandeira aqui com essa barra, certo? E quando ele rompe aqui, muitos traders vão acreditar o que? Agora o preço vai dar continuidade, buscar aqui o início da lateralidade. Só que eles esquecem que o preço agora, no intraday, agora ele está em uma tendência de alta. Você não deve desconsiderar essa forte movimentação aqui, ó. Você não deve desconsiderar isso. Porque o preço, ó, olha a força compradora, e quando o preço voltou a cair, ele voltou lentamente em um canal estreito, formando essa bandeira de alta. Então é comum que você venha buscar o topo em vez de o fundo ali do início daquela movimentação, já que ele rompeu uma bandeira, né, de alta, ou seja, esse canal estreito. E é por isso que o barra aqui, ó, quando você começa a verificar essa barra, o preço agora ele vem trabalhar acima da média, e ele falha a vir buscar deixar o preço abaixo da média. Então quando ele falha essa continuidade de movimentação de baixa, é mais sensato você aqui continuar a pensar que o preço vai manter acima da média, buscar o topo desse canal. Aí eu fiz essa operação aqui, ó, buscando um retorno dessa movimentação de alta para um movimento projetado também, que seria o início do canal, né, de baixa. Busquei acima dessa barra, o stop abaixo dessa barra externa, que também foi um doji, certo? Buscando aqui um alvo de movimento projetado. Sai por aqui. O preço veio buscar aqui uma movimentação maior. Olha a hora do próximo ao pregão fechar, não ia segurar para um swing, uma movimentação, visto que o pregão já estava prestes a fechar. Então foi uma operação sadia, uma operação de um padrão que você aguarda e vê o cenário, o contexto, por mais que o preço vinha de uma forte tendência de baixa, fazendo um forte clímax, agora o cenário mudou para uma movimentação de alta. E aqui no M30, aqui, ó, no cenário maior, essas marcações aqui em amarelo é os 50% aqui dessa pernada de baixa, tá? Que o preço pode vir buscar. Deixa eu melhorar aqui, puxar aqui. 50% dessa região, certo? Então o preço pode fazer uma correção mais profunda. Mas aqui, quando você, claro, aumenta esse tempo gráfico, você começa a enxergar essa forte movimentação aqui, ó, de baixa. E olha
aquele cenário de alta, que eu estava buscando uma segunda perna dessa movimentação, que era a correção em ABC, certo? Uma correção em ABC que você ia buscar, claro, essa correção. Seria a correção que não vamos colocar aqui para ficar mais compreensível. Uma correção em ABC pode se tornar uma bandeira, certo? Pode se tornar uma bandeira de baixa, certo? O preço vir aqui, trabalhar essa bandeira de baixa, vir testar o fundo ou até mesmo romper, ou o preço pode entrar numa lateralidade, certo? O preço pode entrar nessa lateralidade aqui, ó, para ou testar aqui, certo? O preço pode testar aqui, buscar essa movimentação dos 50, que é um magneto forte, essa região de 50%, essa região do 61.8 da FIBO, certo? Porque aqui o preço, quando faz esse forte impulso, forte swing, ele deixa magneto que acaba atraindo o preço, que são esses gap entre barras, certo? Vai deixando para depois ele vir aí buscar a extremidade novamente. Show, galera? Então, uma das informações que conseguimos ver aqui, que após um clímax, certo? Após um clímax forte, o preço ele entra em uma lateralidade, certo? Isso é comum, não quer dizer que o preço vai, a menos que ele esteja em uma forte lateralidade, você já enxergue isso, ele vai voltar em V constantemente. Mas, quando não temos isso, após um clímax, o preço entra numa lateralidade, que seria uma correção de duas pernas, 10 barras, duas pernas, que chamamos de TBTL. Então, galera, beleza? Não esquece de curtir aí o vídeo, deu para fazer essa leitura aí do gráfico, entender alguns conceitos que você consegue observar ali no preço para poder entender ali a movimentação e conseguir operações durante a movimentação ali no pregão. Você conseguir identificar esses pregões, esses conceitos. Um clímax entra numa pequena lateralidade, pode ser uma lateralidade, ela pode ser tão pequena, até mesmo duas barras, certo? Uma sequência de 3 barras, uma barra interna, mas um clímax ele sempre vai ter uma pausa para depois ele decidir o preço, se os vendedores vão tomar a posição ou os compradores vão dar continuidade. Beleza, galera? Não esquece de curtir o vídeo.